Quando a gente é um pastor jovem, eu sou jovem, eu acho que eu sou jovem. A gente pensa, o que eu vou falar domingo naquela igreja? Mas quando a gente é um pastor que já tem um tempo de experiência, a gente faz outra pergunta: o que Deus quer que eu fale naquela igreja? Quando a gente é jovem, a gente folheia a Bíblia e fica, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar? Mas quando a gente já tem um tempo de experiência, a gente fica se perguntando, o que Deus quer que eu fale? O que Deus quer que eu fale? O que Deus quer que eu fale? E isto é um drama particular. Quando eu chego nesta manhã e vejo na liturgia o Salmo 121, antecedendo o meu sermão, eu confesso aos irmãos que eu fico emocionado e me sinto descansado por isto, porque é exatamente o Salmo 121 que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abra seu coração, vamos falar com Deus. Senhor, tua palavra, nossas necessidades, por favor, como já foi suplicado aqui, reiteramos o pedido, em nome de Jesus, fala conosco, para o louvor de tua glória somente. Amém. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, já há quanto tempo muitos de nós andam sobrecarregado, cabisbaixo. O desânimo tomou conta de muitos irmãos, como se estivéssemos presa ao nosso pescoço uma grande pedra de moinho. Quantos de nós já não anda mais com a cabeça erguida? Quantos de nós parece que está rastreando algo ao chão, como se caçando rastros de alguma coisa, só consegue olhar para ali? Quantos jovens já não tem mais aquele brilho no olhar? Quantos irmãos sobrecarregados? Este salmo é um salmo que nos convida a levantar a cabeça, nos ordena a erguer os olhos, nos chama a ter uma força de confiança em Deus. Ele foi composto especialmente para pessoas como você e eu, para os nossos irmãos nos tempos antigos, mas para os nossos irmãos que estão aqui nesta manhã também. Nos fala dos peregrinos de todas as épocas, homens e mulheres, jovens, crianças e anciãos, que estavam desafiados a irem à casa de Deus, mas tinham um grande percurso a atravessar. Cruzavam vales sombrios, cruzavam sendas tortuosas, cruzavam dias e noites difíceis. Mas havia um apelo no coração deles, um magnetismo, algo que os arrastava, tirava de suas casas, para que fossem ao templo adorar a Deus. E aqui está o homem que conduz a procissão. Aqui está talvez um sacerdote, um levita, que tinha atrás de si uma miríade de gente, milhares de irmãos, saídos de suas casas,
grupo a grupo, família a família, que foram se encontrando na estrada principal. Nós sabemos o que é isto. Antigamente era mais visível. Os cultos na roça, as pessoas saíam de suas casas com lamparinas, com velas, e iam formando daquelas pessoas pingadas, daquelas poucas gentes, iam se encontrando na estrada principal até formar um cordão. E ali uma grande procissão, um grande grupo de irmãos e irmãs se dirigiam ao lugar de culto. E aqui está a cena. Irmãos e irmãs. Era obrigatório aos homens, 3 vezes por ano. Não poderiam morar mais do que 90 dias de distância do templo. E 3 vezes por ano eles tinham que estar em Jerusalém. Mas as mulheres e crianças, mesmo não sendo obrigadas, elas queriam estar lá. Davi disse: alegrei-me quando me disseram que iremos à casa do Senhor. Só que eles chegavam a algum determinado ponto, especialmente ali, a entrada de Jericó, e havia 27 quilômetros a serem vencidos, a última fase da jornada. Se nós sairmos daqui a pé e formos até a abertura, ali ao portal do Parque Nacional do Alto Caparaó, são 15 quilômetros. E nós subiremos uma altitude de 500 metros, daqui lá. Mas ali não, eram 27 quilômetros e eles tinham que subir cerca de 1000 metros de altitude. E o que eu estou dizendo é que era uma subida muito íngreme. E eles paravam ao sopé do monte e ficavam olhando. Vocês sabem que ali era um lugar perigoso. Assaltantes estavam espreitas por aquele caminho. Uma subida íngreme, difícil, escondendo os ladrões, os batedores, os bandidos, que estavam sempre tentando tragar um de nossos irmãos. Chegar à casa do Senhor nunca foi fácil, irmãos. Estar aqui nesta manhã é uma coragem gigantesca que salta de nossos peitos e a providência que nos sustenta para estar aqui. De sua casa até aqui, muitos ladrões de alegria, muitos salteadores, muitas coisas se interporam, mas isso não foi de modo algum motivo para que você e eu desanimássemos. E aqui está aquela gente, aqueles irmãos, e o salmista para de pé para a montanha, Jerusalém, o templo, a casa do Senhor, o desejo de estar ali. Ele faz a pergunta que está no olhar das gentes, ele faz a pergunta que está no coração daquela multidão: e agora? Como vamos vencer essa jornada final? De onde nos virá o socorro? E aí ele se volta para a multidão e responde para a multidão: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu falar para vocês o que ele fará por nós, o que ele já tem feito. E ele começa então a elencar, a listar a providência de Deus para com o peregrino, para com todo crente, para com todo jovem, para com toda ovelha, para com a menor ovelha do rebanho. A providência deste pastor que nos aguarda aqui no santuário, mas vem conosco, caminha em nosso socorro e está nos protegendo. E ele começa a dizer sobre as maravilhas da providência de Deus e fala: ele susterá os teus passos. Ele não permitirá que você escorregue em pedra alguma. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Lembrem-se que é uma peregrinação e não tem nada mais perigoso para um peregrino do que escorregar em alguma pedra e sofrer algum trauma e ficar inutilizado naquela viagem. Meu amigo, muitos tropeções, muitas lutas nos trouxeram até aqui, durante os anos de nossas vidas, mas nós nunca ficamos prostrados, porque o Senhor nos segura pela mão. É desejo do Senhor que você seja o adorador. Ele é quem garantirá o salvo-conduto para nós. Ele é quem tem sustentado a sua fé, meu irmão. Ele é quem tem animado a sua crença. Quantos de nós
fomos tirados de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocados firmes sobre uma rocha, e dali trocamos os gritos de socorro por louvores a Deus. Nós somos frutos da providência e os nossos lábios devem explodir de gratidão. Caro jovem, menina, menino, o texto está dizendo que é Deus quem não vai permitir que os teus pés vacilem. O texto está dizendo que Deus é quem garantirá que você perseverará até o fim. Deus é quem susterá a sua fé. O Senhor Jesus disse que aqueles que o Pai me deu, da minha mão ninguém tira. O nosso culto, ele é resposta da providência de Deus para conosco. E caminha o texto dizendo que Ele não somente caminha conosco, mas quando a gente precisa parar para descansar, porque não somos máquinas. Uma peregrinação de 90 dias exigia das caravanas que acampassem. Diz que o Senhor que te guarda não dorme, não tem sonos profundos e nem pisca os olhos toscanejando, não tem a madorna, não tem o cansaço repentino. Os jovens se cansam, de exaustos chegam a cair, até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor, não, renovam as suas forças, com asas sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Note que a esperança é quem nos renova, rejuvenesce, nos anima, porque o Salmo diz que aquele que te protege não dorme, ele está olhando atentamente para o seu sono, ele vela pelo seu descanso. Você está aqui de pé nesta manhã, você está com o seu coração batendo no seu peito, a sua alma respira, é porque tem alguém que te guarda e está com os olhos atentos por sua alma. Era comum acreditar naqueles tempos antigos que os deuses dormiam. Lembremos de Elias zombando dos profetas de Baal, que já clamavam por Baal desde a manhã e já era meio-dia, e ele disse: talvez Baal esteja dormindo, gritem mais alto. Mas o nosso Deus não dorme. Ah, pastor, Jesus Cristo dormiu no fundo de um barco enquanto a tempestade rolava. Queridos, quando o Senhor caminhou aqui conosco, a natureza humana dele se cansava, mas a sua natureza divina estava sempre alerta, e assim sempre será, porque Deus vela por cada um de nós. Ele é o guarda de Israel. E diz mais: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Não posso contar as vezes que achei que era o meu final, que eu entrei por uma rua sem saída e acabou. Quantos pontos finais já foram gravados aí na sua história, que Deus apagou com a borracha do sangue de Jesus e escreveu novos parágrafos? Quantas vezes você já desistiu de si mesmo? Quantas vezes você falou: agora não tem mais jeito, mas de repente tinha alguém presente lá, como uma sombra que nos acompanha, de quem não podemos esconder. Lá está o Emanuel, o Deus presente. Lá no seu quarto, quando você orava secretamente, ele ouvia. Quando você chorava no seu banheiro, debaixo do chuveiro, para que ninguém ouvisse, ele colhia as suas lágrimas. Lá no leito de enfermidade, ou nos momentos em que você pensou que não teria mais jeito, o Senhor te susteve, o Senhor te soergueu, te levou nos braços dele, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas, não para assistir o nosso sofrimento, não para contemplar a nossa dor, não para mirar a nossa palidez, mas para nos socorrer. Quer
nos pastos mais verdejantes ou nos vales mais sombrios, a presença de Deus não permite que sejamos abalados. E diz mais o texto, diz que Ele é esta sombra presente, mas nos protege como uma nuvem contra o sol, lembrando dos peregrinos que saíram do Egito até a terra prometida. Deus é este que nos protege contra os fenômenos da natureza, contra as coisas que podemos ver. Porque logo abaixo diz que Ele também não permitirá que a lua nos moleste. Perceba, Ele nos protege a qualquer hora e de qualquer força. Porque o sol representa aqui os fenômenos naturais. Mas a lua, você sabe que lua não pode fazer mal a ninguém, né? Do que Ele está dizendo então? A lua não te molestará. Já fomos queimados pelo sol em algum momento, mas a lua... Acreditava-se que a lua tinha poderes místicos para deixar as pessoas malucas. Tanto é que chamavam as pessoas que tinham problemas de sanidade de lunáticos. O que o salmista está dizendo é: o Senhor vai te fortalecer da caminhada em todos os momentos, contra todas as situações visíveis e invisíveis. Ele te protegerá do mundo natural, mas também contra o mundo sobrenatural. Ele não vai deixar você ficar doido. Ele não vai deixar você perder a cabeça. Ele não vai te desamparar em hipótese alguma. Ele não vai deixar que você paste como Nabucodonosor. Ele não vai deixar que você perca a noção de quem você é e de quem você pertence. Ah, meus irmãos, aqui está o mapa da graça de Deus e a contingência da sua bondade. E você sabe que eu estou dizendo a verdade, porque você não é uma criança. Você e eu temos experiência de que Deus é bom. Você sabe o quanto Ele tem te guardado. Se houvessem aqui tantos espíritos malignos quanto paralelepípedos nessa cidade, pisaríamos neles, triunfantes, por causa do nosso Senhor, que nos livra de todo o mal. E o texto caminha dizendo: o Senhor te guardará de todo o mal. Dê um nome para o mal, não é mais forte do que o seu Deus. As surpresas do amanhã jamais poderão superar o nosso Senhor. Qual é o drama que te afligirá daqui a alguns segundos? Não importa, não é maior do que aquele que te protege. Quantos males poderão ser enumerados? Deus é maior do que todos e Deus guardará tua alma. Não se desanime, não baixe a cabeça, não se sinta desamparado, nem tenha vergonha do seu Deus e nem da sua fé. Porque não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o seu Senhor. E Ele está dizendo: confie em mim. Quantas vezes você sair de casa e você chegar à minha casa, eu te protegerei, todas elas, para sempre. E quando você voltar para casa, você voltará protegido igualmente. E então o texto termina: o Senhor guardará a tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Me lembro, e quero concluir, Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Ela estava morta. Então lhe disse: Talita, cumi. Menina, levanta-te. E talvez seja isso que precisamos falar para a menina de nossos olhos no dia de hoje. Levanta os olhos. Talita, cumi. Seja qual for o seu drama, Talita, cumi. Seja qual for o tamanho da sua dor, levanta a cabeça. Seja qual for a sua preocupação, erga o seu olhar. Porque o seu socorro
não está no chão, nem na sua conta bancária. O seu socorro não está na força dos teus braços. O nosso socorro é do Senhor do universo, aquele que fez os céus e a terra, se comprometeu conosco. Por isso que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ergamos a cabeça, porque o nosso socorro sempre virá dos céus. Amém, irmãos?